É um breve resumo que a gente traz para vocês do fato do qual todos já estão ao par e depois nós vamos selecionar alguns pontos para a gente analisar, principalmente com um olhar para frente. A primeira turma do STF condenou Jair Bolsonaro, como já foi dito, por tentativa de golpe de Estado, condenou outros quatro crimes, além desse de tentativa de golpe de Estado, e o condenou também pela acusação de liderar uma trama para permanecer no poder após ter perdido as eleições de 2022. A reportagem em resumo é de Luciana Amaral. A pena imposta a Bolsonaro foi de 27 anos e 3 meses em regime fechado. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado na história do país. O ex-presidente foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Bolsonaro está inelegível e em prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a tentativa de golpe. A condenação do ex-presidente se dá em meio à pressão de aliados por uma anistia ampla no Congresso Nacional que inclua o perdão a Bolsonaro. Ao discutir o tempo da pena de cada condenado, Alexandre de Moraes disse que não se pode ter medo de sanções estrangeiras e se manifestou contra uma eventual anistia. Então, não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito. A maioria pela condenação foi formada com o voto de Carmen Lúcia. A ministra entendeu que há prova cabal que um grupo liderado pelo ex-presidente tentou dar um golpe no país. Ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Após Carmen, o ministro Cristiano Zanin também condenou os réus por todos os crimes. O presidente da primeira turma destacou que os atos do 8 de janeiro, com as invasões das sedes dos poderes, configuram violência inequívoca, com o objetivo de criar instabilidade para justificar medidas de exceção. Concluo que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Christopher Garland, em que medida, essa pergunta básica para todo mundo, que vai muito lá para fora também do país, em que medida a condenação altera o quadro político brasileiro ou não, dado o fato de que ela apenas confirmou uma expectativa generalizada de que ele sairia condenado desse julgamento? Olha, eu acho que não altera muito assim, a perspectiva política para o país, né? Acho que, muito bem como você colocou, William, na sua palavra introdutória, eu vejo esse julgamento como reforçando as divisões sociais e não amenizando, né? A gente olha os dados de opinião pública e até nós na Eurásia pegamos uma média de todas as pesquisas que fizeram a pergunta se o eleitor considera justo a condenação ou a prisão do ex-presidente ou injusta. Nós temos 42% da população que considera a prisão do ex-presidente como injusta e 51% como justa, a média das 4 últimas pesquisas publicadas quando fazem essa pergunta. E, no fundo, essa divisão reflete exatamente o apoio ao ex-presidente. Então, eleitores da direita enxergam essa condenação como sendo perseguição política, não é? Uma maioria modesta como sendo justa, mas não muda muito a divisão política no país, faz muito pouco para poder pacificar o país e cada lado sai reforçado com as suas convicções. Então, no fundo, acaba acentuando as divisões sociais em vez de alterando elas. Evidentemente, Jussara, a gente sabe, o Palácio do Planalto comemorou o resultado, vinha comemorando já antecipadamente o resultado. Que análise política ele faz da situação agora, consumado o julgamento?
William, tem de fato, uma comemoração, eles vão usar isso, obviamente, mas há uma percepção também muito parecida aqui do que já foi dito, de que esse julgamento, ele não se encerra as disputas políticas, pelo contrário, elas se alargam. E aí não é à toa que a gente vê o presidente Lula com muita frequência já mirando os ataques dele, as críticas a ele, para Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e que tudo indica neste momento deve ser a pessoa que pode receber o apoio de Jair Bolsonaro para a disputa da eleição em 2026. Então, o Palácio do Planalto entende a importância do momento, vai reforçar isso, inclusive sabe que esse julgamento, o resultado de hoje, vai complicar as relações com os Estados Unidos, há toda já uma preparação para isso, preparação no sentido de esperar que venham novas sanções, não que sabe o que vai fazer exatamente, né? Isso é importante destacar. Por outro lado, sabe que a disputa política não se encerra aqui. Ela pode se agravar, inclusive dando novo combustível para uma pauta de anistia, um novo combustível para a pauta de que há uma perseguição, que não há uma isenção. Então, é isso. Encerra um capítulo hoje na questão judicial, um capítulo importante, histórico, mas político, está longe de um fim. Você se arrisca, Caio, porque realmente é especulativa a questão. Você se arrisca a traçar o cenário no embate político brasileiro depois do julgamento, ou ele permanece aquele que você tem com frequência aqui exposto? William, a despeito de toda a comemoração hoje, em parte relevante da sociedade, a esquerda principalmente em festa, e o outro lado, né, o contrário desse sentimento, simbolizando bem essa divisão, o que sai de certeza, garantia, eu posso te falar a minha percepção. O Bolsonaro continua um ativo eleitoral e o voto do Fux, muito embora minoritário, vai continuar reverberando do ponto de vista político e jurídico. Ele dá uma fundamentação jurídica e política. Isso posto, a gente vai ter que observar com muito cuidado o que esse ativo eleitoral do Bolsonaro, que não é afetado pelo julgamento, como que ele vai ser direcionado daqui em diante. Ele pode ser direcionado como? Jair Bolsonaro candidato para levar a bandeira contra o Supremo e contra o julgamento que ele considera injusto adiante durante a campanha eleitoral. 2, Bolsonaro, provavelmente o Flávio, quem está sobrando, ou a Michele menos, mas o Flávio, ser o vice de alguém. Ou 3, direcionar todo um acordo político do Bolsonaro com a direita tradicional para que esse ativo eleitoral do Bolsonaro seja transposto para um candidato, seja o Tarcísio, que hoje eu não apostaria no Tarcísio hoje, ou para alguma outra candidatura em troca de um perdão lá na frente, de um indulto ou de uma articulação com o Supremo para uma revisão criminal. Então eu vejo nesses 3 flancos, porque a manutenção da força política do Bolsonaro e do bolsonarismo, ela continua determinante e determinando o cenário político em 2026. Mas abrem-se ali 3 hipóteses de como isso vai ser utilizado por esse campo político no ano que vem. Cris, seguindo a linha de raciocínio do Caio, assumindo a força e o vigor do contingente de votos associados ao bolsonarismo, era a sua visão algo transferível por um outro nome? Seria um fenômeno, eu vou usar uma caricatura para ilustrar o meu argumento. Seria um fenômeno como, por exemplo, o peronismo na Argentina, que tem uma longa tradição, está associado a um nome, mas vai se transformando ao longo do tempo e tem sempre uma força muito grande em qualquer tipo de disputa política eleitoral. A gente já teria o bolsonarismo numa condição que a gente pudesse comparar a esses outros populismos de largo tempo histórico e expansão? Excelente pergunta, William. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, mas me parece, à primeira vista, que é um pouco cedo para chegar a uma conclusão como essa. Eu diria que o veredito ainda não está dado, mas certamente a conexão que o presidente Bolsonaro tem com o seu eleitorado é forte. Teria elementos para poder chegar a um movimento que possa se transformar numa força histórica como essa. A gente olha os dados de opinião pública
e o voto espontâneo para o presidente Bolsonaro, que quando você faz a pergunta para o eleitor quem é que você apoia sem dar uma lista prévia de nomes. Nós temos um voto espontâneo de 15% a 20% do eleitorado, que é alto para ter um voto espontâneo como esse. Então, isso significa que você tem um apoio duro de 15% a 20% da população e um apoio, talvez, não tão duro, mas pelo menos mais ameno, chegando a 40% e pouco da população. Para responder essa pergunta, acho que vai depender muito de quem vai ser o próximo presidente. Que é a pergunta que a gente vai pegar logo agora. Então, eu diria que se for um presidente com o nome Bolsonaro, alguém da família, é um cenário. Se for um governador de estado ou uma figura da direita um pouco mais moderada e que seja bem sucedida, aí talvez o capital político de um outro presidente da oposição possa começar a prevalecer e a depender da situação do Bolsonaro, se ele fica na prisão ou não. Então, acho que vai depender um pouco do herdeiro político em 2027, se terá um movimento mais duradouro. Mas, olhando o elo e a conexão que ele tem com sua base eleitoral, o fato que ele representa essa angústia, essa raiva contra o sistema. E não é só antipetismo, não. Análises que acharam que era antipetismo subestimaram o capital eleitoral do ex-presidente. Então, ele teria as condições, mas eu acho que depende um pouco do ator. É uma excelente provocação que você faz para o tipo de análise que a gente está tentando aqui no WW, porque da mesma maneira que talvez tenha sido subestimado, será que o Centrão, Jussara, superestimou o desgaste de Bolsonaro como figura política? Porque no período imediatamente anterior ao julgamento, sobretudo depois do que o deputado Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos, a gente detectou por parte de alguns expoentes do Centrão um cansaço com o Bolsonaro, com o zigue-zague, com o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido buscar na Casa Branca um socorro para o pai não ir para a cadeia. E achava-se que essa figura estaria sofrendo um desgaste. Ou se superestimou esse desgaste eventualmente? A minha percepção é que sim, William, porque a gente observa que se havia ali inicialmente uma possibilidade de achar que era possível construir uma candidatura alternativa, não necessariamente atrelada a Bolsonaro, a percepção agora, e cada vez mais clara, é que não se pode construir uma candidatura sem o apoio de Bolsonaro para derrotar Lula em 2026. E aí, qual que era a estratégia desse Centrão? E aí, com apoio de parte importante do PL, que é tentar construir essa candidatura na figura de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas está negando e, por uma estratégia, vai negar até começo do ano que vem, se eventualmente ele de fato for ali ungido por Bolsonaro para ser o candidato em 2026, mas tem um ponto importante, é que esses sinais vão ficando cada vez mais claros por parte de Tarcísio de Freitas, que ele topa o desafio. Se Bolsonaro falou, vai você, ele vai. E aí, a discussão já hoje nos bastidores é assim, quem poderia ser o vice? Vai vir de onde esse vice? Vai vir do Progressistas? Vai vir do União? A discussão já é essa, porque eles sabem o seguinte, a gente precisa apresentar um candidato que tenha um verniz mais moderado, mas sabe que vai precisar contar com o apoio do bolsonarismo para tentar eleger, para tentar fazer frente a Lula em 2026. E não foi à toa que Tarcísio de Freitas subiu o tom na Avenida Paulista no domingo, fez críticas duras ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, mas o que dizem? O recado foi dado, mas daqui por diante a tendência é Tarcísio de Freitas se calar em relação a isso também, para tentar seguir naquela linha que ele estava tentando, direita, mas um pouco menos estridente. Há instantes, o Tarcísio de Freitas postou numa rede social dizendo que ele foi condenado sem provas. William, o Tarcísio está tentando desde domingo, né, quando ele rasgou a fantasia, vamos dizer assim, aqui na Paulista, classificando o Alexandre de Moraes de tirano, um erro político, né, crasso, depois de uma semana vitoriosa em que ele demonstrou uma capacidade de articulação política pela anistia muito forte em Brasília. Para ele conquistar o bolsonarismo, basta ainda, de certo modo, ele entregar uma anistia, qualquer que seja ela. Já é uma vitória política que já acena para esse movimento, mas o movimento dele da Paulista, tal qual o movimento dele quando saiu o tarifaço do Trump,
elogiando e criticando Lula, foi um erro muito grave. O Tarcísio volta segunda-feira a Brasília para tentar retomar algum tipo de movimentação política ali pela anistia, mas esse ato da Paulista ali talvez tenha sido um erro mais grave do que a leitura política assodada que ele fez logo que o tarifaço saiu, porque ele pede uma capacidade de se demonstrar alguém com uma capacidade de articulação, ele criou uma fissura com o Supremo Tribunal Federal desnecessária, que não precisava ter criado. Então ele não tem que só construir adiante a anistia, ele tem que se reconstruir também depois desses 2 episódios em que ele se revelou ali radicalizado. Vocês são nossos parceiros de conteúdo no site do WW, evidentemente a gente presta muita atenção no que vocês produzem. E ontem a Eurásia disse, o julgamento fortalece a candidatura de Tarcísio. Você poderia elaborar sobre isso? No espírito do debate, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a postura do Tarcísio. Eu enxergo que, para ser candidato em 2026, o governador de São Paulo tem que ganhar a bênção do ex-presidente. Então, utilizar o capital político dele para tentar empurrar uma legislação de anistia ampla faz parte desse processo. Adotar críticas mais severas ao Supremo também faz parte desse processo. Por quê? Quando a gente olha o entorno do ex-presidente, e até cenários do presidente, qual o medo do presidente Bolsonaro? É que se ele dá a benção a uma candidatura de um governador como Tarcísio, ele possa ser eleito, ele faça um indulto presidencial, o Supremo vete e julga inconstitucional, aí o governador diga, eu tentei, agora eu preciso focar em governar o país, tem que aprovar medidas constitucionais, de reformas fiscais e assim por diante. E vai deixar o presidente apodrecendo na prisão com capital político declinando. A suspeita é que ele é um aliado que, quando o ambiente endurece, ele não vai até as últimas consequências para defender o ex-presidente. Então, ele precisa demonstrar um intuito político e usar capital político para poder defender essa pauta. Isso inclui críticas mais pesadas ao Supremo. Em outras palavras, se o Tarcísio não faz o discurso na Paulista, ele não vai ser candidato. Então, aí eu diria assim, o que ele também precisa mostrar é tentar projetar que ele, presidente, tem condições de negociar um indulto presidencial com o Supremo Tribunal Federal e reverter uma decisão que a gente viu dessa semana. Então, por que a decisão do Fux foi importante? Porque mostra que existe uma minoria que julga a condenação como não sendo própria e cria a expectativa na classe política que pode se reverter. Em outras palavras, o governador de São Paulo precisa ter um ambiente onde é crível que ele consiga reverter a condenação do presidente. Vamos olhar, vocês dois já falaram dessa decisão do Fux e como que ela reverbera.